10h22 e ontem, Sabino, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda e definitiva votação a lei de zoneamento, aquela lei muito importante que define os rumos aqui da cidade de São Paulo, como cada rua, cada bairro poderá ali construir os prédios, limite de altura, enfim, uma votação, uma discussão muito longa, há várias audiências públicas, conversas com a sociedade civil, com os setores também do mercado imobiliário. E para falar sobre isso, já na ponta da linha aqui com a gente, o relator desse projeto de lei na Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Goulart. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, vereador. Bom dia, Maju. Bom dia, Savino. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando para todos os ouvintes e também os telespectadores das redes aí do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vereador, queria começar com dois temas que foram incluídos de última hora no texto, depois da primeira votação. Tem ali o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, a perda de autonomia desse órgão, que agora é um órgão que coloca ali, responsável pelos processos de tombamento dos prédios aqui em São Paulo. E agora esse processo todo precisa passar pela Câmara Municipal, é isso? Explica para a gente como vai funcionar esse processo de tombamento a partir de agora, com a aprovação dessa lei de zoneamento. Maju, o Compresso Conselho Municipal do Patrimônio Histórico é um órgão super competente que manterá a sua autonomia, mas a ideia nessa sugestão, e que acabamos aprovando no dia de ontem, inclusive não foi de última hora, é importante a gente salientar que foi um assunto que foi tratado na última audiência pública, então antes da votação, foi publicado também no Diário Oficial com antecedência, e a ideia é que, além do parecer técnico desse órgão que é de extrema competência, inclusive eu sou o conselheiro indicado pela Câmara Municipal que compõe esse conselho, a ideia é que tanto o Poder Executivo, a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento ou alguma outra que o Poder Executivo possa indicar para que reconheça esse parecer e envie um projeto de lei para a Câmara, até porque nós devemos, toda a legislação urbanística que nós passamos a aprovação na Câmara precisa de uma votação qualificada. Então, dos 55 vereadores, precisa de pelo menos 37 votos favoráveis para ter qualquer alteração de zoneamento ou qualquer outra alteração no parâmetro urbanístico da cidade. É isso que a gente quer ratificar essa decisão desse conselho, para que aí sim, é um conselho composto por nove membros indicados pela sua composição, com sociedade civil, com poder público, mas a gente gostaria de ratificar, é isso a necessidade que nós apontamos no projeto aprovado ontem, com uma votação qualificada pelo plenário da Câmara também. Vereador, me permita aí um comentário, não é uma pergunta, mas é um comentário, porque eu li hoje as reportagens sobre a aprovação da lei de zoneamento ontem e achei que tivesse acontecido uma tragédia, que fosse péssimo esse projeto, porque só tem notícia negativa, né? E não é verdade. A gente tem que entender que tem muita coisa boa para a cidade nesse projeto, inclusive e especialmente essa decisão em relação ao tombamento de imóveis. Porque tombamento de imóveis em São Paulo é uma coisa que atrasa completamente São Paulo. É extremamente burocrático o processo de aprovação do Compresp, demora muito. Então fica mais fácil, há muitos proprietários de imóveis que são tombados que ficam com o patrimônio parado lá sem poder trabalhar com isso, e muitos projetos também ficam parados. Então esse é um comentário, não exatamente uma pergunta para o senhor, mas que eu não podia deixar de fazer. Eu queria destrinchar aqui o projeto, apesar da gente já ter conversado várias vezes, mas é tão importante para a cidade, que o senhor me permite, eu queria detalhar. Então, por partes aí importantes, talvez as mais importantes do projeto. Primeiro, queria que o senhor falasse dessa decisão sobre o interior dos bairros e essa possibilidade de prédios maiores no interior dos bairros, por favor. Bom, Sabino, nós no plano diretor que foi revisado agora em julho de 2023, nós demos um incentivo à produção de habitações de interesse social nos eixos de transformação urbana. Então, quem quiser produzir habitação de interesse social pode ter uma possibilidade majorada, então mais possibilidades de se construir nesses eixos. E é isso que estamos fazendo também nas zonas de centralidade e nas zonas mistas, porque duas grandes preocupações que nós temos na revisão do plano diretor e agora no zoneamento, questão ambiental e a produção de habitações
para a faixa de renda que mais precisa, que são essas habitações de interesse social. É isso que nós estamos dando a possibilidade de se atingir um gabarito maior nessas zonas também, desde que sejam feitas e produzidas essas habitações de interesse social para quem mais precisa. Vamos lembrar, por favor, a questão dos eixos de transporte? Como é que fica essa regra? Os eixos, sabe, nós possibilitamos no plano diretor estratégico nessa revisão, lembrando que o plano é uma lei original de 2014 e que nós revisamos agora em julho. E nós expandimos esses eixos, que são os eixos onde já existe uma infraestrutura de transporte, então num raio das estações de trem e metrô e também dos corredores, há uma faixa de que se pode construir a mais, com coeficiente maior e sem limite de gabarito. E nós expandimos no plano diretor a possibilidade de haver um raio maior nesses corredores e nas estações, e nós determinamos agora na lei de zoneamento onde que seria essa expansão. E só para deixar claro para a população que existiam algumas projeções durante a revisão do plano diretor que poderia chegar a uma expansão de 180%. E eu falava naquela época, a Maju me entrevistou, você também, Sabino, que todas as projeções estavam erradas. E foi isso que nós provamos. Porque nós fizemos o controle dos eixos, retiramos de locais que tinham uma preservação ambiental, histórica, cultural e paisagística da cidade com uma importância, e nós expandimos sim. Mas dos 180 que chegaram a projetar, nós expandimos em 34,8%, exatamente nas regiões onde tinham a possibilidade de comportar essa expansão desses eixos. Vereador, e como ficou a situação das moradias em áreas de proteção ambiental? Maju, hoje existe um tipo de empreendimento que chama EHS. Então existe uma majoração para os empreendimentos de habitação de interesse social, para que exatamente isso incentive a produção desse tipo de habitação. E existiam algumas zonas na cidade onde poderiam se desenvolver esse tipo de empreendimento, e nós então expandimos para todas as zonas da cidade, inclusive as zonas de proteção especiais de proteção ambiental, que a grande maioria delas fica na periferia, para que, atendendo todas as necessidades de licenciamento na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, mas principalmente na Secretaria de Verde e Meio Ambiente, esses empreendimentos também possam ser produzidos. Por quê? Para a gente atender a demanda da população que já vive nessas áreas, principalmente vocês sabem que eu sou do sul da Zona Sul, e nós darmos moradias dignas, promover moradia digna e não as insalubres que hoje, infelizmente, quem mora, principalmente nessas regiões da cidade, a sua realidade é essa. Infelizmente são muitos os críticos, mas que com certeza não conhecem a realidade de quem mora hoje nessas zonas mais distantes do centro da cidade. Aí eu tenho um questionamento. Que é, à beira dos mananciais, essa regra também vale? Sabino, nenhuma lei ambiental será desrespeitada em qualquer licenciamento. Muito também foi criticado, parecendo que a gente estava abrindo a possibilidade de desrespeitar qualquer tipo de regra. Toda a regra que a base de todo esse licenciamento, com certeza, será o licenciamento ambiental. Então, nada será feito transgredindo qualquer regra que seja ambiental do Estado, do município ou federal. Vereador, em relação à Avenida Rebouças, é uma avenida muito importante aqui na cidade de São Paulo, que liga a Zona Oeste à Zona Sul. Como que fica ali a situação do lado ímpar, ali na região dos Jardins, nessa segunda e definitiva votação? Aliás, o senhor, aqui mesmo, em entrevista para a gente, antecipou, né, o que aconteceria. Foi uma informação em primeira mão que o senhor trouxe no Manhã Bandeirantes. Vamos repetir, por favor, porque é importante e vai ser bastante visível essa mudança. Exatamente, Maju, Sabino, a Bandeirantes mais uma vez, né, cuidando tão bem da cidade de São Paulo e trazendo essas importantes notícias. Eu lembro, Sabino, naquela entrevista que eu dei para você e para o Lopato, falando sobre essa mudança e exatamente qual o paulistano que está nos ouvindo que já não enxerga aquele lado, a subida da Rebouça sentido centro, do lado direito, aquelas residências muito, até pouco utilizadas algumas, ou com algum tipo de serviço ou comércio que não condiz com a realidade de uma avenida, de um corredor tão importante na cidade como aquele. Então, o que nós estamos fazendo? Possibilitando em alguns trechos que tenha uma zona corredor maior, que é a Zecor 3, e que ela possa também desenvolver outras atividades econômicas
ali naquela região. É isso que nós estamos fazendo e possibilitando onde seja a Zecor 3, que são as regiões ali da Rebouças, que já tenham no seu lote de fundo algum tipo de comércio também, que ela possa inclusive aumentar o gabarito em 50%, que já era previsto na lei, mas agora nós estamos estabelecendo essa possibilidade de, além da gama de atividades e serviços a serem exploradas nesses locais, aumentar o gabarito também para a gente desenvolver essa parte tão importante da cidade, mas que estava sendo pouco utilizada pela população. É numa faixa estreita ali, só margeando a subida da Avenida Rebouças. Nenhuma alteração em relação aos jardins, né? Isso, vai ali da Eusébio Matoso até a Maria Carolina, nesse primeiro trecho, e ali cruzando a Avenida Brasil, naquele trecho um pouquinho mais para cima. São esses dois trechos que serão alterados para a Zecor 3 e possibilitando uma majoração de gabarito. O senhor tem informações também sobre essa liberação para a construção de shoppings e megatemplos? Olha, Sabino, isso na verdade, hoje para a implantação de um shopping na cidade, se você pensar em qualquer grande shopping da cidade, tem mais de 20 mil metros o seu terreno. E hoje na legislação, esses shoppings não poderiam ser implementados. Teriam que ter doação de área pública, ter arruamento no meio desses lotes. Então, o que nós estamos fazendo é possibilitando que tenha um desenvolvimento econômico, uma renda, uma geração de renda e de emprego para a população através desses empreendimentos, que inclusive hoje tem dificuldade de ser implantados novos empreendimentos como esse por causa dessa restrição. E quanto aos templos, Sabino, eu tenho dito, eu sou católico, você sabe, e hoje existe um serviço público que a gente não consegue mensurar o quanto que as religiões elas oferecem, né, elas cumprem sua função social. Então é isso que nós estamos possibilitando também, que se existir, que eu não sei se existiria um templo desse tamanho, mas que eles não estejam obrigados também a cumprir essa regra. Então, uma pouca exceção estamos abrindo também para essa possibilidade. Vereador, em relação às vilas aqui na cidade de São Paulo, hoje elas são enquadradas como zona predominantemente residencial. Então, não pode ter construções com mais de 10 metros ali ao redor dessas vilas. O que muda com esse novo texto aprovado? Olha, Maju, nós estamos expandindo a proteção às vilas, que na verdade elas tinham muito poucas, mas tem uma importância muito grande para a cidade. A preservação histórica, cultural, de paisagem urbana. Isso nós estamos priorizando também nesse projeto, garantindo essa proteção às vilas, trazendo elas como zonas predominantemente residenciais e, inclusive, sobre sua área envoltória, já mapeando e também possibilitando que os proprietários que queiram reconhecer onde eles moram como uma vila, que na sua maioria são ruas estreitas ou ruas sem saídas, que eles possam também consultar a prefeitura e a prefeitura autorizada a ter esse reconhecimento, para que a gente possa manter a história da cidade, né? E tantas vilas tão bonitas, né, quantas vocês conhecem, que tem aquela paisagem urbana diferenciada e que merecem a sua preservação. Vereador, eu lembro que no início do ano, no início dos trabalhos na Câmara Municipal, questionei vários vereadores qual seria o foco da Câmara Municipal para 2023. A resposta foi plano diretor e lei de zoneamento, que realmente longas discussões esse ano em torno desses dois temas. E para o ano que vem, o senhor já consegue dizer o que deve ser prioridade da Câmara Municipal de São Paulo? Olha, Maju, nós ainda temos algumas questões urbanísticas que possivelmente a gente possa discutir, como o Pio Pinheiros, né, o plano de intervenção urbana sobre uma região ali de Pinheiros, que seria o único projeto urbanístico que ainda está na pauta da Câmara, e com certeza nós trataremos alguns outros pontos, como a possível revisão do Código de Obras da cidade, isso tratando sobre a questão da política urbana. Mas temos muitos projetos que ainda temos que avaliar, principalmente de autoria dos vereadores, que existem as mais diversas apontamentos, né, sugestões desses projetos. É uma pauta muito importante que com certeza será prioridade, a pauta dos projetos de iniciativa dos vereadores lá na Câmara. Vereador, tem pergunta aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes para o senhor. Bom dia, Sabino. Bom dia, Maju.
eu estou vendo o vereador aí, Rodrigo, falar. Eu moro aqui em frente à represa Guarapiranga, tá? Praticamente nasci aqui na represa. E tem uma coisa aqui que eu gostaria muito que você pudesse passar para ele, com relação aos esgotos que estão sendo jogados na represa. Fora as casas que estão construindo na beira do barranco aqui da Riviera, entendeu? Perto do Rodanel, aqui na região do Clube de Campo do Palmeira, na Messiânica. Pô, eu gostaria muito de saber até quando nós vamos ficar vendo isso aqui, sabe? A gente está tentando limpar a represa, um projeto bacana aqui, limpeza na Guarapiranga. Só que a gente vê muita água, esgoto sendo despejada na nossa represa. Vereador? Bom, é um vizinho meu aqui então, né? Se mora na beira da represa Guarapiranga, então cumprimento, agradeço a pergunta, conheço esse projeto deles, o projeto Limpeza na Represa, que tem o coordenador Ubátio aqui, que faz um projeto, Sabine e Maju, lindo. São voluntários que andam em diversas praias da represa fazendo a limpeza. Então são voluntários fazendo o serviço que uma grande empresa, que deveria ser a responsável pela represa, infelizmente não tem feito. E é o que a gente está falando aqui da privatização da Sabesp, mas como é que nós iremos fazer, sendo que ela não tem cuidado, inclusive, do que precisa cuidar hoje? É isso que a gente tem questionado, estudado isso na Câmara também. As elevatórias não estão funcionando, tá? O que a Sabesp deveria fazer esse tratamento, infelizmente, a gente tem tido uma contribuição de esgoto muito grande ainda na represa. Essa tem sido uma preocupação da Câmara, por isso que a gente tem acompanhado de perto essa privatização da Sabesp, sabendo como é que nós ficaríamos numa possível privatização, principalmente falando sobre as represas Birigues e Guarapiranga, e com a preocupação aqui desse meu vizinho, vamos dizer assim. 10 horas e 39 minutos, agradecendo aí o vereador Rodrigo Goulart, de alguma forma uma vitória pessoal dele em todo esse processo de aprovação da nova lei de zoneamento em São Paulo, ele que é o relator do projeto. Obrigado pela sua participação, um bom Natal a toda a sua família corintiana. Muito obrigado, Sabino, Maju, e com certeza foi uma vitória da cidade de São Paulo, e saudações, Sabino, e Feliz Natal e um próspero ano novo com muitas vitórias para todos os ouvintes e colaboradores também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Agora, 10 horas e 40 minutos. Você está aqui ligadinho.